Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web. O canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejaneiro de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo trazendo a previsão do tempo atualizada para esta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Começando aqui pela região sul do Brasil. Teremos tempo estável e sem chuvas em grande parte da região. Alguma chuva fraca sobre o nordeste do estado do Paraná e leste do Paraná. Isso às 3 horas da madrugada. Avançando aqui às 6 horas. Então, para tempo estável em grande parte da região sul do Brasil. Algumas áreas de chuva fraca sobre o nordeste e leste do Paraná. Avançando aqui às 9 horas. Então, para chuvas fracas sobre o nordeste e leste do Paraná e tempo estável em grande parte da região sul do Brasil. Avançando aqui ao meio-dia, condição para tempo estável em toda a região sul do Brasil, sem chuvas. Avançando às 15 horas também, tempo estável, sem chuvas na região sul do Brasil. Avançando às 18 horas também, tempo estável, sem chuvas na região sul do Brasil. E avançando às 21 horas também, tempo estável, sem chuvas na região sul do Brasil. Voltando aqui às 3 horas, vamos passar para a região sudeste. Tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, algumas chuvas fracas sobre o sul e leste do estado, litoral norte do estado, chuvas fracas a moderadas em todo o estado do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, alguns temporais sobre o norte do Espírito Santo, alguns temporais sobre o norte, nordeste, leste e Minas, e chuvas fracas no Triângulo Mineiro sul de Minas, e tempo aberto no oeste de Minas. Avançando aqui às 6 horas. Tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, alguns pontos isolados de chuva fraca sobre o sul e leste, sudeste, litoral norte do estado. Tempo estável no sudoeste do Rio de Janeiro. Então, para chuvas moderadas ou fortes no centro e norte do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas no sul do Espírito Santo. E alguns temporais sobre o norte do Espírito Santo. Alguns temporais sobre o norte e noroeste de Minas. Chuvas fracas a moderadas sobre o nordeste de Minas. Tempo estável no sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Avançando aqui às 9 horas. Alguns pontos isolados de chuva fraca sobre o leste, estado de São Paulo, sul de São Paulo e grande parte do estado com tempo estável. Em tempo estável no Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, área central do Rio de Janeiro. Algumas áreas de chuva fraca moderada no centro-sul do Rio de Janeiro e norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. Então, para chuvas moderadas ou fortes sobre o leste de Minas, norte de Minas, e litoral sul da Bahia ali, desculpa. Daqui a pouco a gente chega na região nordeste. Avançando aqui ao meio-dia. Então, para chuvas moderadas ou fortes com raios e trovões sobre o norte e nordeste de Minas, chuvas fracas no centro-oeste do Espírito Santo, leste do estado, na área central do estado mais estável, algumas áreas de chuva fraca sobre o norte do Rio de Janeiro, tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, uma chuva fraca no noroeste do estado. Algumas áreas de chuva fraca moderada no centro-leste de Minas, norte e noroeste de Minas, Triângulo Mineiro. Avançando aqui às 15 horas. Tempo estável no centro, sul e leste, sudoeste do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Chuvas fracas no norte do estado de São Paulo e noroeste do estado de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas no Triângulo Mineiro, sul de Minas. Tempo mais estável no oeste de Minas. Algumas áreas de chuvas fortes e temporais sobre o leste e nordeste de Minas e oeste do Espírito Santo. Chuva fraca no leste do Espírito Santo e sul do Espírito Santo. Tempo mais estável no litoral norte e leste do Espírito Santo. Avançando aqui às 18 horas. Tempo mais estável em grande parte do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro também tempo estável, sem chuvas. Grande parte do Espírito Santo também com tempo estável, sem chuvas. Chuvas fracas a moderadas no Triângulo Mineiro, centro-leste de Minas. Temporais no leste, nordeste de Minas e noroeste de Minas de forma mais isolada. Avançando aqui às 21 horas. Tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-leste e norte do Espírito Santo. Condição para temporais sobre o centro-leste de Minas, norte e noroeste de Minas. Tempo estável no oeste do Triângulo Mineiro e alguns pontos no norte e sul de Minas. Voltando aqui às 3 horas, passando para a região centro-oeste do Brasil. Tempo estável aqui em grande parte do Mato Grosso do Sul, no centro-norte de Goiás,
Algumas áreas de chuva fraca aí sobre o norte, Mato Grosso, sul do Goiás, área central de Goiás. Tempo estável em grande parte do Mato Grosso. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o norte e sul do Mato Grosso. Avançando aqui às 6 horas. Tempo estável em grande parte do Mato Grosso. Alguns pontos isolados de chuva aí pelo estado. Alguns pontos isolados de chuva também no centro-sul de Goiás, norte de Goiás, mas grande parte do estado com tempo estável. Algumas chuvas fracas sobre o norte do Mato Grosso do Sul e grande parte do estado com tempo estável. Avançando aqui às 9 horas, condição para tempo estável em grande parte do Mato Grosso do Sul. Algumas áreas de chuva fraca sobre o norte do estado. Várias áreas de Goiás com tempo estável sem previsão de chuvas. Algumas chuvas isoladas no centro, sul e norte do estado. Então, para tempo estável em grande parte do Mato Grosso. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o sul do Mato Grosso, norte e nordeste do Mato Grosso. Algum temporal isolado sobre o nordeste do Mato Grosso. Avançando aqui ao meio-dia. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte e nordeste do Mato Grosso, alguns temporais isolados no nordeste do estado. Chuva fraca no sul do estado. Grande parte do Mato Grosso ainda com tempo estável. Chuvas fracas no norte, centro e sul de Goiás e várias áreas do estado com tempo estável. Algumas áreas de chuva fraca aí sendo previstas para o norte do estado do Mato Grosso do Sul. E tempo estável em grande parte do centro-sul do estado. Avançando aqui às 15 horas. Tempo estável em grande parte do Mato Grosso do Sul. Algumas chuvas fracas sobre o norte do estado. Tempo estável aqui em grande parte do estado de Goiás. Algumas chuvas fracas isoladas pelo interior do estado, sul do estado. Tempo estável aqui no sul do Mato Grosso, leste do Mato Grosso. Algumas chuvas fracas a moderadas no centro, sul e norte do estado e noroeste do estado. Avançando às 18 horas. Tempo estável no sul e sudoeste do Mato Grosso, na área central do estado. Chuvas fracas a moderadas no leste e nordeste do estado. Alguns temporais no noroeste do estado, na divisa com Rondônia. Algumas áreas de Goiás com tempo estável. E algumas áreas com chuva fraca a moderada e alguns raios e trovões sobre o centro-leste do estado. Chuva fraca sobre o norte do Mato Grosso do Sul. E grande parte do estado com tempo estável sem previsão de chuva. Avançando aqui às 21 horas. Tempo estável em grande parte do Mato Grosso do Sul. Algumas chuvas fracas sobre o norte do estado. Então, para chuvas fracas a moderadas no centro-sul de Goiás e nordeste de Goiás. Com alguns raios e trovões em grande parte do estado com tempo estável. Avançando aqui para o Mato Grosso, condição para tempo estável em grande parte do centro-sul do estado. Algumas áreas de tempo estável também no nordeste do estado. Chuvas fracas a moderadas sobre o noroeste e oeste do estado, norte do estado e partes do nordeste do estado. Voltando aqui às 3 horas, vamos conferindo a previsão para a região norte do Brasil. Aí. Tempo estável em grande parte do estado de Rondônia. Alguns temporais sobre o norte de Rondônia. A condição para chuvas e raios e trovões em grande parte do estado do Acre. Em temporais sobre o sul e sudoeste do Amazonas. Oeste e noroeste do Amazonas. Tempo estável no leste do Amazonas. Leste e nordeste de Roraima. Alguns temporais sobre o centro-oeste, norte e sudoeste do estado de Roraima. Alguns pontos com chuvas moderadas ou fortes aqui, isolados sobre o centro-sul do Pará, noroeste do Pará. E tempo estável em grande parte do estado. Tempo estável em grande parte do Amapá. E temporais sobre o litoral do Amapá. Alguns temporais isolados no norte do Tocantins e leste do estado. E no centro-oeste e sul do estado, em tempo mais aberto, hein? Em chuvas. Avançando às 6 horas, tempo estável no centro-sul do Tocantins. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes sobre o norte do Tocantins. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes aqui sobre o centro e leste do Pará. E alguns pontos com tempo estável sobre o sul e o centro-norte do estado. Noroeste, norte e nordeste do estado. Algumas áreas de chuvas isoladas no noroeste, na divisa ali com o Amazonas. Tempo estável em grande parte do Amapá. E temporais sobre o litoral do Pará e o litoral do Amapá. Tempo estável aqui no leste e nordeste de Roraima, leste e nordeste do Amazonas. A condição para temporais aqui no centro-oeste, sudoeste e sul do Amazonas, noroeste do Amazonas e algumas áreas do centro do Amazonas. Tempo estável no leste do estado.
Muitos temporais pelo estado do Acre, tempo mais estável no leste do estado. Alguns temporais sobre o norte, leste e Rondônia, no centro-oeste do estado, tempo mais estável. Avançando aqui às 9 horas. Tempo estável em grande parte de Rondônia. Algumas áreas de chuvas fracas e moderadas no centro-norte do estado. Muita chuva no Acre, alguns temporais. Temporais no centro-oeste do Amazonas, sul do Amazonas. Tempo mais estável no leste do estado. Temporais no centro-sul de Roraima e tempo mais estável no norte do estado. Tempo mais estável aqui em grande parte do estado do Pará, do centro-oeste, sul e leste do Amapá. Aí no leste do Amapá alguns temporais, hein? Litoral do Pará também. Algumas áreas de chuvas isoladas no centro-leste e sul do Pará. Tempo estável em grande parte do Tocantins. Chuva fraca no oeste, norte e sudoeste do Tocantins. Avançando aqui ao meio-dia. Condição para chuvas fracas e moderadas no centro-sul do Tocantins. Tempo mais estável no norte do estado. Tempo mais estável em grande parte do leste e nordeste do Pará. E chuvas isoladas no centro-oeste, sul e noroeste do estado. No centro-sul do Amapá. Chuvas moderadas ou fortes no litoral leste e litoral norte do Amapá. Tempo estável no nordeste de Roraima e chuvas fracas ou moderadas no centro, leste e sudeste do estado, noroeste do estado. Alguns temporais sobre o centro-sudoeste do estado de Roraima. Então, para chuvas isoladas no centro, leste e sudeste do Amazonas, e chuvas mais fortes, mais organizadas e temporais no noroeste do Amazonas, centro-oeste e sudoeste do Amazonas. Muita chuva no Acre também. Chuvas moderadas ou fortes sobre o centro-leste, norte e Rondônia, tempo mais estável no sul do estado. Avançando aqui às 15 horas, muita chuva e temporais sobre o estado do Acre, no centro-norte, leste e Rondônia. Tempo estável no sul de Rondônia. Muitas chuvas e temporais aqui no sul e sudoeste do estado do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas. E chuvas isoladas no centro-leste do estado. Chuvas isoladas e temporais no sul de Roraima, oeste de Roraima. Chuvas isoladas no leste e norte do estado. No nordeste do estado também. Tempo estável aqui, com chuvas isoladas em grande parte do estado do centro, sul, norte, noroeste do Pará, nordeste do Pará, centro-oeste do Amapá. Alguns pontos de chuvas moderadas e fortes com raios e trovões sobre o leste e norte do Amapá. Tempo estável em grande parte do Tocantins e alguns pontos com chuvas isoladas aí no estado. As áreas na cor em azul aí. Avançando aqui às 18 horas. Nas áreas na cor cinza aqui, tempo estável sobre o Tocantins. Nas áreas em azul, chuvas isoladas aí. Então, para tempo estável em pontos do estado do Pará, mas também algumas áreas de chuva fraca moderada no sul e sudoeste do estado. Chuvas moderadas e fortes com raios e trovões sobre o noroeste do Pará, norte e nordeste do Pará, centro, leste e norte do Amapá. Centro-sul de Roraima, também com temporais, noroeste de Roraima. Mais estável no leste e nordeste do estado. Muita chuva no Amazonas, em grande parte do centro-oeste do estado. Chuvas moderadas e fortes com raios e trovões. Chuvas fracas e moderadas sobre o leste e sudeste do Amazonas. Muitas chuvas e temporais sobre o estado do Acre, ali do Rondônia. Tempo estável no sudeste do Acre e no sudoeste de Rondônia. Avançando às 21 horas. As chuvas diminuem um pouco sobre o estado do Acre, mas ainda com vários pontos com chuvas. Chuvas também no leste, norte de Rondônia, alguns temporais isolados. Alguns pontos do Amazonas com tempo estável, mas grande parte do estado com chuvas moderadas ou fortes com raios e trovões. Alguns pontos de Roraima com tempo estável e várias áreas também com chuvas moderadas ou fortes com raios e trovões. Grande parte do estado do Pará com tempo estável, mas também tem algumas áreas com chuvas moderadas ou fortes com raios e trovões. No noroeste do estado, sul e sudoeste do estado, nordeste do estado. Alguns pontos com chuvas moderadas e fortes com raios e trovões pelo estado do Amapá. Tempo estável em grande parte do Tocantins, algumas chuvas fracas sobre o nordeste do estado. Também chuvas fracas ou moderadas no sul do estado. Vamos avançar para a região nordeste, a partir das 3 horas. Condição para algumas chuvas moderadas ou fortes com raios e trovões sobre o centro-sul da Bahia. Em grande parte do estado e do centro-leste e norte do estado com tempo estável. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e grande parte dos estados com tempo estável. Apenas no litoral desses estados pode ter alguma chuva fraca. Hein?
Tempo estável em grande parte do Piauí, do Ceará e do Maranhão, hein? Alguns pontos com chuvas moderadas, fortes com raios e trovões sobre o sul do Maranhão, oeste e norte do Maranhão. Avançando às 6 horas, algumas áreas de chuva fraca ou moderada sobre o norte, oeste e sul do Maranhão, sul do Piauí. Algumas chuvas isoladas na região de Fortaleza, uma grande parte do Piauí e do Ceará com tempo estável. Algumas chuvas isoladas no litoral norte do Rio Grande do Norte e grande parte do estado com tempo estável. Algumas chuvas fracas no leste da Paraíba e leste do Pernambuco, mas grande parte dos estados com tempo estável. Tempo estável sem chuvas no Alagoas, no Sergipe e no centro-norte da Bahia. Algumas chuvas isoladas com raios e trovões sobre o sul da Bahia e litoral sul da Bahia. Avançando aqui às 9 horas. Então, para chuvas moderadas e fortes com raios e trovões sobre o sul da Bahia, sudeste da Bahia, grande parte da região nordeste com tempo estável. Algumas chuvas isoladas sobre o litoral norte do Ceará, noroeste do Maranhão, leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba e leste de Pernambuco. Avançando aqui ao meio-dia. Algumas chuvas fracas sobre o centro-norte e sul do Maranhão, centro e sul do Piauí, mas grande parte do estado do Piauí e do Maranhão com tempo estável. Também no centro-oeste e sul do Ceará. Temporais na região de Fortaleza, litoral norte do Ceará. Chuvas fracas no litoral norte do Rio Grande do Norte. Mas grande parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe com tempo estável, sem chuvas. No centro-norte da Bahia também. Algumas chuvas fracas no oeste da Bahia, no sul e sudoeste da Bahia. Chuva forte com temporais no litoral sul da Bahia. Avançando aqui às 15 horas. Alguns temporais sobre o sul e sudoeste da Bahia, sudeste da Bahia. Tempo mais estável aí sobre o norte da Bahia. Centro-leste do Piauí. Tempo estável em grande parte do centro-leste da região nordeste. Alguns temporais sobre o norte do Ceará, norte do Maranhão. Algumas chuvas isoladas no sul e centro do estado. Avançando aqui às 18 horas. Alguns temporais sobre o centro-norte do Maranhão, chuvas fracas no sul do estado. Também alguns temporais sobre o norte do Piauí, mas grande parte do estado do Maranhão, Piauí com tempo estável. Alguns temporais sobre o centro-norte e noroeste do Ceará, mas o sul do estado com tempo estável. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe com tempo estável, sem chuvas. E o centro-norte da Bahia. Alguns temporais no centro, sul e sudoeste, sudeste da Bahia. Avançando aqui às 21 horas. A condição para temporais sobre o litoral sul da Bahia, oeste da Bahia. Chuvas fracas sobre o sul do Piauí e sul do Maranhão. Grande parte aqui do leste da região nordeste sem chuvas. E alguns temporais sobre o noroeste e oeste do Ceará, norte do Piauí, litoral do Maranhão também. Algumas chuvas fracas no sul do Maranhão e no centro-oeste do Maranhão. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas no decorrer desta terça-feira aí sobre todo o Brasil. Vamos voltando aqui às 6 horas. Teremos um intenso resfriamento aí sobre áreas da região sul do Brasil, com mínimas abaixo dos 10 graus em grande parte da região aí. Alguns pontos com mínimas de 3 graus aí sobre o sudoeste do Paraná. Mínimas entre 11 graus a 17, 19 graus sobre o leste e norte do Paraná. Na região sudeste aqui do Brasil, as mínimas oscilam nas áreas mais claras entre 15 graus a 19 graus. Pontos mais escuros entre 20 a 21, 22 ou até 24 graus sobre o norte do Espírito Santo. Na região centro-oeste aqui do Brasil, mínimas mais baixas sobre o sul do Mato Grosso do Sul, com mínimas de 12 graus. Hein? Mínimas entre 15 a 17 graus em grande parte do centro do Mato Grosso do Sul. E no restante da região, mínimas entre 17 graus a 19, 20, 21, 23 graus sobre o leste do Mato Grosso, norte de Goiás, até com 24 graus. Hein? Na região nordeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 18 graus a 20 graus. Pontos mais escuros entre 21 até 28 graus, e mínima aí sobre o norte da Bahia. Região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, mínimas entre 21 graus a 23 graus. Alguns pontos com 25, 26 graus, e mínima no centro-leste, norte do Amazonas, ou até 28 graus na região de Santarém, aqui no Pará.
Vamos conferindo agora as temperaturas máximas. Na região norte do Brasil, as áreas mais claras máximas entre 25 graus a 30 graus. Alguns pontos nas áreas mais escuras chegando a 32 ou até 35 graus no Nordeste e Roraima. Na região Nordeste aqui do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas que oscilam aqui no sul da Bahia entre 25 a 30 graus. No restante da região, mínimas entre 30 graus a 35 graus aí sobre o norte da Bahia, sul de Pernambuco, leste do Piauí. Passando aqui para a região centro-oeste, nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 23 graus a 28 graus. Alguns pontos nas áreas mais escuras entre 31 até 32 graus no noroeste, Mato Grosso, norte e Goiás. Na região sudeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 21 graus, 17 graus, alguns pontos, chegando aqui nas áreas mais escuras entre 28 a 30 graus sobre o norte de Minas. Na região sul do Brasil, devido à atuação da massa interpolar, máximas mais baixas aí, oscilando entre 16, 17 graus a 23, 24, chegando até 25, 26 graus sobre o norte do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizado para todo o Brasil. Agradeço a todos que acompanham o canal. Deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito do canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições e do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.